Bora, pesquisadores. Quem fala com vocês mais uma vez sou eu, professor Vitor Mascarini, ou como vocês costumam me chamar aí de Ben 10. Estamos aqui no episódio 5 do História Sem Crise Entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um cara que eu admiro muito e queria que ele participasse muito aqui desse quadro, e chegou a hora da gente colocar ele aqui para conversar com a gente. Mas antes de eu chamar o nosso entrevistado, vocês já sabem aí, por conta da thumb e da descrição aí do post no Instagram, queria pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube e também ativem todas as notificações do próprio YouTube, no Spotify. Curta, comenta e compartilha, porque isso ajuda a gente no máximo, tá? E então é isso, galera. Hoje a gente está recebendo um grande amigo que eu tenho, Mike, tatuador. Muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você tá? Fala, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que vai estar nos escutando. É um prazer, primeiro, estar aqui, poder fazer parte desse trabalho, né, desse projeto que vem crescendo. Estou muito feliz, principalmente como um artista, ter essa abertura, né, pra gente dessa área, né, que a gente às vezes se sente um pouco injustiçado. Então, quando tem uma oportunidade dessa, eu sempre fico muito grato. Bom, meu nome é Maicon Jefferson, sou conhecido aí como Mike pelo mundo das artes. Uso também o Michael Negro aí, né, como uma marca talvez também. Tenho 35 anos, sou marido, pai de 2 filhas, muito feliz, graças a Deus, e espero estar colaborando aí de alguma forma para esse debate aí de hoje. Não, e já está colaborando. Então, galera, como tá virando um costume aqui em todos os quadros do História Sem Crise, vou pedir para a produção subir a vinheta, e depois da vinheta a gente volta e inicia de fato a entrevista. Bom, Mike, então a gente conhecemos você aí através dessa breve descrição que você fez na intro, e um bloco de perguntas bem inicial que eu costumo perguntar para todos os entrevistados. Eu queria saber o que você lembra e como foi o seu ensino médio, né? Se você pode comentar como era a escola que você estudou e como que você lembra, né, desses 3 anos de ensino médio. Inclusive também se teve algum professor que chamou a sua atenção de alguma forma, sendo de uma disciplina específica, ou pelo menos da forma que ele trabalhava. O que você tem para contar pra gente nesse período da sua vida? Cara, primeiro que eu já vou soltar aí um segredo meu. Um segredo não, né? O meu ensino médio foi de 4 anos. Eu, infelizmente, repeti o primeiro ano do ensino médio, o que para mim foi muito feliz, porque no ano seguinte eu acabei conhecendo que hoje é minha esposa. Então, ter refeito, né, o primeiro ano acabou ajudando eu ter a vida que eu tenho hoje, né? Então, foi ruim, mas agora eu vejo que foi ótimo, assim. E o ensino médio, cara, se puder falar pra mim, foi os anos de ouro da escola pra mim. Acho que eu já tinha uma cabeça um pouco melhor, claro, com toda aquela irresponsabilidade, né, que o jovem talvez possa ter, né, visto pelos mais velhos. Mas foi muito feliz, assim, eu acho que eu me diverti muito, né, não é à toa que eu repeti de ano, eu me diverti bastante no ensino médio, conheci grandes amigos, tenho eles até hoje, né, alguns, claro. A gente, tudo adulto, hoje poder relembrar como que foi essa passagem, né, e ver também o que a gente se tornou. Eu sou muito grato, né. É claro que falando de professor, né, aula, acho que a gente sempre lembra daqueles que pegaram no pé, né, ou aqueles que eu tive uma dificuldade com
com a matéria, né, com o ensino em si ali. Então, os que eu dei trabalho, os que me deram trabalho foram os que eu mais lembro, assim, eles acabaram meio que me incentivando de alguma forma, porque hoje eu até lembro das broncas, né? E eu lembro, pô, caramba, cara, hoje faz todo sentido o jeito que eles instruíam a gente, que eu achava um absurdo, e hoje, pô, era isso. Por que eu não prestei atenção, né? Então, pra mim, assim, foi o início da minha formação como adulto no ensino médio, né? Poder ter uma liberdade maior de falar, do jeito de falar com eles, que eles vendo a gente um pouco mais maduro, talvez, né? Então, o ensino médio, ele foi o início para eu ser homem, né? Para eu ser um adulto como eu sou hoje. Boa, boa. Cara, muito legal ver o seu relato. Eu sempre começo com essa pergunta do ensino médio, até porque eu sou professor do ensino médio, né? Dou aulas em escolas diferentes, uma privada e uma pública, mas eu sinto que os meus alunos, assim como você, assim como eu e como outros entrevistados que passaram e vão passar aqui pelo História Sem Crise, é um momento de muita importância na vida, né? Assim, a sociedade vai cobrar de maneira muito pesada essa saída para o ensino médio, porque hoje a sociedade cobra que você tem que já saber a faculdade que você quer fazer, tem emprego que dá o primeiro emprego, mas já quer experiência, que é uma contradição. E eu gosto de iniciar essa pergunta para quem estiver ouvindo, né, e que se for aluno do ensino médio, assim, não necessariamente meus, mas para saber que todo mundo passou por isso e que no final dá certo, né? Mas enfim, Mike, e aí? Beleza, você estava lá no ensino médio, seu terceiro ano acabou. Quais foram os primeiros passos aí do Mike após o fim do ensino médio? Assim, aí você pode comentar um pouco, né, do caminho que você trilhou, o que você trabalhou. Não sei se a tatuagem a gente vai descobrir se ela já vem logo agora ou se demora mais um pouquinho. Eu queria saber como foi esse processo do Mike pós término do ensino médio. Cara, você já falou uma parte muito importante aí, né, sobre talvez ter uma cobrança, principalmente eu estudei em escola pública sempre, né, então eu acho que já tinha uma cobrança dentro de casa em arrumar um emprego independente, né, eu ia gostar ou não, pela necessidade de ajudar em casa, ou de eu ter as minhas coisas, eu conseguir comprar as minhas coisas sem ter que ficar dando talvez mais esse peso aí pros pais, né? Então, eu não pensava em nada assim que eu gostasse de fato, né? Eu escolhi talvez o caminho mais fácil e rápido. Então eu fui procurar uma universidade ali para fazer um curso de 2 anos, que era o curso de logística, né, no qual eu não terminei, porque, de fato, eu fui por ser rápido, por ser talvez um pouco mais fácil, era o que cabia no bolso, e também eu queria que isso, de alguma forma, ajudasse eu a ter um emprego um pouquinho melhor, né, então eu não escolhi de coração, né, do que eu queria de verdade. Eu escolhi o que estava perto ali, o que cabia, o que me servia, né, e tinha o último por último, tinha um pouquinho de gosto, né. Então, eu entrar na faculdade de logística acabou me abrindo portas para o ramo, sem eu ter ainda, né, terminado o curso, enfim, mas já tá estudando, me abriu portas. Então eu acabei entrando nessa linha aí desse ramo, né? Que eu acho que foi o que eu mais trabalhei, né? Antes disso, já estudando, eu fiz um curso que tem aqui hoje não tem mais, né? Tinha aqui onde eu moro, e a gente fazia um cursinho lá de, acho que era 4 meses, e eles davam um estágio lá que você tinha que ficar no máximo um dia antes até completar os 18 anos para você não ter um vínculo, né, com a empresa.
E aí eu comecei lá com 16 anos, então eu fiquei trabalhando no administrativo, aqui na prefeitura de São Bernardo do Campo. Também que foi uma base muito boa, né? Já estava num lugar assim que eu achava até legal, meio período, né? Meus pais estavam felizes com isso. Eu tive até muita sorte, né? Fiz esse curso, fiquei ali mais um ano e pouco nesse emprego, né? E depois que eu terminei meio que junto, né? Já que eu repeti de ano, né? Eu terminei meio que junto, aí sim eu fui buscar essa faculdade, né? E entrei nesse ramo novo. E a faculdade, a tatuagem, ela veio bem depois, né? Eu já tava com 24 anos, 27 anos. Então, ou seja, o tempo que eu demorei ali para encontrar realmente algo que eu me sentia bem, feliz, né? E eu também, mesmo entrando no ramo, eu descobri isso um tempo depois, que eu tava muito feliz em ter achado algo que eu realmente amava fazer, né? Que era a tatu. Sim, sim, cara, e a sua fala é o gancho perfeito, por uma curiosidade que eu tenho, assim, o que te levou pra tatuagem? Quais foram não digo os caminhos, mas os gatilhos, o que fez o Mike encontrar a tatuagem? Foi algo que você, durante esse período aí que você mesmo comentou, já tinha em mente, ou foi uma coisa que caiu no seu colo e você, vou enfrentar isso aqui, e foi descobrindo aos poucos? Porque assim, eu tenho algumas tatuagens, muitas delas você que fez, e, pra mim, eu acho que o tatuador, no mundo da arte, é um dos caras mais importantes que eu vejo. Isso é uma opinião minha. Porque, assim, você pintar uma tela é um trabalho muito top, você pintar uma parede é algo, um trabalho imenso, mas eu acho que você marcar a história de alguém na pele é uma coisa que é pra sempre, né? A gente sabe que hoje tem técnicas aí de remoção, mas é uma responsabilidade enorme e, de uma certa forma, assim como a tatuagem, você, o profissional da tatu, fica marcada na vida da pessoa que faz a tatu. Então, como que foi esse processo, assim, do Mike entrando na tatu? Eu sempre gosto de falar sobre isso e contar essa história. Eu sempre vou falar, sempre que eu puder, ter oportunidade. Porque, assim, no ensino médio, eu tinha até antes, né, quando criança, eu tinha uma predisposição ao desenho, né? Então, eu desenhava ali, eu gostava, as pessoas elogiavam, e aí realmente, né, gera aquela comparação com outros trabalhos, eu achava que realmente o meu era bom. Só que o ambiente que eu estava não tinha ninguém ou alguém para falar, isso daí pode ser alguma coisa boa para você, como trabalho, né, como uma evolução mesmo, né? Então eu não tinha alguém ou lugar que desse um suporte para isso. Então era só uma coisa que eu fazia bem. Então nunca olhei assim, nossa, acho que eu vou trabalhar com isso daqui. Nunca olhei. Eu tinha uma pasta com os desenhos que eu fiz lá, sei lá, dos 10 anos ou 9 anos até os 15. E aí um dia, 2 irmãos meus, né, eu sei que estavam brincando, acabaram rasgando essa pasta, alguns desenhos importantes. E nesse dia eu meio que me frustrei, assim, em ficar desenhando em casa. Então, tipo, meio que parei, assim. Eu fazia algumas coisas de escola, gráfico, né? Eu lembro até hoje que na aula de artes a gente fez um trabalho lá e eu fiz o CJ do GTA San Andreas. Então, ficou muito bom, assim. Todo mundo, que legal, né, e tal. Mas era isso, era só uma coisa que eu fazia bem. Não tinha ninguém que falasse, isso daqui você vai conseguir alguma coisa, né? Então, não tinha isso. Então, não foi porque eu desenhava bem, não foi, né? Eu entrei na tatu, teve uma ligação depois, mas foi assim, a gente teve a nossa primeira filha, né?
E ela queria fazer o nome, tatuar o nome dela. Eu falei, pô, vamos lá, vou com você. E a gente foi lá no estúdio, ela fez o nome, né, o primeiro nome só, eu também. Aí beleza, nada ainda. Aí na segunda tatu, ela queria fazer um, eu também fui lá e fiz outro, uma maior já, né. Aí nesse dia, eu olhei e falei, pô, vou voltar a desenhar. Vou voltar a fazer os desenhos, né, vou voltar a desenhar e vou fazer um curso. E era o curso de tatu, porque eu vi os caras ali desenhando na pele, e falei, pô, vou atrás disso aí. E aí encontrei um curso, né, que é de um cara que hoje ele é amigo, né, o Rodrigo Taniguchi, ele que me ensinou a tatuar, né, dentro do curso ali, acho que foram 4 meses, se eu não me engano, né, me deu toda a base inicial. E mesmo assim, eu indo lá fazer o curso, eu não tinha uma ideia que aquilo ia virar uma profissão. Não, eu só fui porque, pô, vou lá fazer. Vou fazer o curso. E aí, no meio disso, ou um pouquinho antes disso, eu tava tendo uns problemas de ansiedade, né? Já tava indo ali pro pânico e tal, por causa do trampo, né, que eu tinha. Eu ia pro trampo, eu achava que ia sofrer um acidente, né? Que eu ia de moto, ia acontecer alguma coisa. Não tava feliz. Inclusive, eu tava ali no início, né? E aí, antes deles efetivarem, eu falei, olha, deu um migué lá. Falei, pô, esse salário tá baixo, acho que eu não vou ficar. Tudo pra sair, assim, sem falar de fato o que eu tinha, né? Acabaram que eles aumentaram o salário, eu acabei ficando 1 ano e pouco lá, mas ainda, né, nesse receio, começou a ter umas crises, estava num ambiente, e aí, pô, dava um surto e tal, enfim, fui no médico algumas vezes, né. Aí eu cheguei em casa e falei, ó, não dá pra mim, eu vou sair e tal, não tô feliz, vou arrumar alguma coisa que eu goste. E não sabia que era tatu. E foi nesse curso aí que eu fui fazendo, fui criando um vínculo ali, mas nada de trampo, assim. Eu só gostava, eu tava ali, tinha pego uma grana da empresa, tava ali, sei lá, tava ali vendo, mas alguma coisa já tava acontecendo ali para que esse fosse o caminho, né? Sim, sim. Cara, alguns comentários assim com base no que você acabou de falar. O primeiro, assim, fico muito contente, e para nós somos homens é difícil às vezes falar de alguns problemas psicológicos, né, de ansiedade, e assim, a gente meio que, a nossa sociedade meio que nos força, né, a esconder aquilo que a gente está sentindo, a sempre tentar maquiar. E é muito bacana de você falar abertamente. Claro que às vezes a gente precisa alcançar uma certa maturidade para primeiro identificar, depois, né, ter a propriedade de falar, porque a nossa fala e a nossa experiência ajuda e inclusive salva a vida de diversas pessoas, e às vezes a gente nem tem noção disso. E pegando esse gancho, e aí eu não tenho como não te fazer essa pergunta, você lembra qual foi o seu primeiro trampo na tatu? Tipo, o seu primeiro dinheiro que você ganhou fazendo tatu? Demorou, cara. Nossa, o primeiro dinheiro mesmo demorou, né? Porque, como eu falei, eu não tinha uma noção que aquilo ia virar trampo mesmo, né? Lá perto do final do curso, eu peguei ali minha esposa, na qual eu agradeço muito, né? Ela me apoiou bastante. Minha esposa e um amigo ali, montei as minhas coisas ali na mesa da cozinha, sabe? Tentando ali fazer tudo certinho, conforme eu tinha aprendido. E eu falei, meu, vamos fazer um teste aí, né? Vamos ser cobaia, né, desse... E, cara, o primeiro trabalho, assim, eu falei, pô, eu achei hoje, né, olhando, muito ruim, né? Mas, pô, adoraram, minha esposa ficou muito feliz, ela tem até hoje, né, esse trabalho, mesmo uma qualidade bem inferior, né?
Mas virou história, né? Então eu comecei lá dentro de casa, né? Não cobrei nada. Inclusive até achei estranho, né? Porque eu falei pra minha esposa que ia arrumar alguma coisa que eu curtia, mas até então não sabia se era aquilo. Ela também não me cobrou nada, né? Porque eu já tinha uma filha, né? Tinha aluguel pra pagar, né? Tinha as contas de casa. E eu sempre falo isso, eu acho que eu tava cego ali. Acho que alguma coisa já tava acontecendo pra eu ir nesse caminho, porque realmente eu só fui. E aí começou a vir uns amigos, eu falo, pô, comprou uma tinta lá pra mim, e aí eu te tatuo, compra tal coisa pra mim, eu te tatuo, aí daqui a pouco começa a vir mais gente, gosta do trampo, vai aumentando, tal, né? Eu fiquei, eu acho que quase um ano sem receber dinheiro de fato, assim, né? Tudo que ou era troca, ou eu pegava o dinheiro, sei lá, um dinheirinho pra comprar material. Então eu não tinha recebido dinheiro ainda, de fato, né? E aí eu montei um espacinho, dividi o quarto da minha filha dentro de casa, cara. Pra aí sim poder receber alguém, né, amigo de amigo, né? Que não dava pra eu colocar um estranho dentro de casa pra poder cobrar alguma coisa, né? Eu lembro que eu acho que eu cobrei R$50 pra fazer. Eu acho que era uma tartaruga, um negócio assim. Bem pequeno. Foi o primeiro dinheiro, assim, que realmente eu acabei comprando mais coisas, né? Para investindo mais, né? E acho que foi o primeiro valor, assim, que eu tive, assim. Pô, cara, legal, assim. Imagino, vou fazer uma alusão, uma analogia guardada as devidas proporções. Assim, para nós que somos professores, eu lembro, assim, quando eu entrei na sala de aula a primeira vez. E, claro, né, a gente, não que os nossos alunos sejam clientes, mas eu estava envolto de um monte de expectativa, de um monte de coisa que eu ouvi na faculdade, mas é só quando você tá ali na hora que você fala, eu, sei lá, vou ter que entrar aqui, vou ter que fazer, e é isso. E eu tinha minhas dúvidas também se eu iria trilhar esse caminho. Eu já tinha saído da indústria e não queria mais voltar para a indústria. Imagino, assim, hoje eu acredito que você vê isso como parte do processo, né? Mas imagino que estando ali no momento, deve ter sido um misto de emoções ali, né? Com a ansiedade de fazer a tatu, depois estar recebendo ali por isso. E aí eu já vou te fazer uma outra pergunta. A gente vai, né, fazer um gap aí, uma passagem de tempo. Você, conforme foi passando o tempo, é óbvio, você foi tatuando cada vez mais. E agora pensando num contexto que você já é um tatuador estabelecido, você já tem um certo tipo de reconhecimento. Eu mesmo, antes de tatuar com você, eu já sabia que você existia por rede social, por saber que um outro colega conhecido havia tatuado com você. E agora eu vou vir com algumas perguntas assim do dia a dia do tatuador, tá? O que você identifica como a maior dificuldade que você tem na tatuagem hoje? Você acha que é o trato com os clientes? Ou você acha que é a questão de equipamento? O que você identifica hoje, assim, que você fala, pô, hoje é bem dificultoso? Assim, acredito que não na sua parte profissional de artista, mas existe alguma nuance que você consegue identificar que dificulta o trabalho do Mike, mas talvez de qualquer tatuador? Esse é um ponto bem importante, né? Inclusive, acho que é o mais falado hoje, que é a valorização do artista. Eu acho que essa valorização do artista deve estar em todos os segmentos, né? Acho que talvez não em televisão, né? Que já tem um valor diferente aí. Acho que hoje o reconhecimento ele já acontece, a valorização não. São coisas diferentes, né? Não sei se é cultural nosso aqui no país, eu não sei qual que é a influência disso, mas parece que o trabalho artesanal ele não tem uma devida importância, né? Como você já falou, pô, eu vou marcar ali a pessoa,
Primeiro que ela não pensa em tirar uma tatu, então eu vou marcar aquela pessoa pra sempre. A pessoa tá dando uma confiança pra mim, independente do tamanho da tatu que ela vai fazer, não importa, ela tá dando uma confiança ali pra mim, fazer algo permanente, né? Vai ficar pra vida dela toda. E a maioria ainda não entende isso, né? Eu acho que tudo parece que tem que ser visto como um objeto, né? E não é, né? Tem a tatu ali, o desenho e tal, mas tem a conexão que a gente cria, né? Eu gosto muito disso, né? De criar um vínculo, né? Então, por mais que o cliente ali seja mais tímido, mais quieto, né? Eu gosto de perguntar, falar, até para ele poder se abrir um pouco, né? Sobre o trabalho, ou não, ou coisas mais íntimas, enfim, pessoais, né? Enfim, coisas simples, mas que fogem um pouco da arte para que ele tenha, no decorrer do processo, né, uma abertura para a gente se conectar e fazer um trabalho fluido e tal. Então, acho que a valorização do artista, não só de valor em dinheiro, né, de, pô, é um trabalho difícil, né, é um trabalho vai ficar para sempre. Isso não tá acontecendo mais, né? Claro, tem casos e casos, né? Que tem um artista lá que é mais famoso, enfim e tal. E eu acredito que isso tenha muito a ver com o ambiente, assim, o social mesmo, sabe? Eu acho que quem tem preocupação em pagar conta não consegue admirar uma obra de arte. Mais ou menos assim. Sim, sim. Eu acredito que você mesmo pontuou. É uma possibilidade, né? Essa questão da não valorização dos artistas que realizam trabalhos manuais, uma espécie de ramificação da própria cultura brasileira, né? Eu, como professor de história, já consigo vislumbrar vários pontos onde essa raiz pode ter se iniciado. E a gente pode ir desde do processo de colonização do Brasil, e a gente vê o reflexo que a nossa sociedade é hoje, né? Então, assim, o pessoal não se importa em para o carro na vaga que é destinada a idoso, enfim, essas coisas. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, agora, assim, meio de bate e pronto. Eu queria que você colocasse uma situação engraçada e, se possível, uma situação que te deixou um pouco bravo ou descontente, assim, que você passou nesse período desde que você virou tatuador. E aí pode ser de uma ideia de tatuagem a uma coisa que a pessoa, sei lá, fez. Isso tanto pro lado engraçado, né? A primeira pergunta é um ponto engraçado. E uma que você ficou meio puto, assim, ficou meio ressabiado. Se pode ser que não tenha, né? Mas se teve, se você consegue lembrar e compartilhar com a gente. Claro. Putz, engraçado, tem vários, cara. Eu vou contar uma das últimas, assim, né? Que eu acho que foi triste e depois foi engraçado. Que é essas tatuagens de casal, né? Cara, eu tenho não sei, eu não tenho um dedo bom pra isso. 100% de todas que eu fiz de casal não deu certo. Aí eu já pensei, pô, será que eu tenho influência nisso aí, né? Então eu já falo, ó, pessoal, não façam coisas de casal comigo. Se for fazer símbolo, tá? Essas coisas, beleza. Agora fazer nome, rosto, não dá certo. A última vez que veio um cliente aqui, ele pediu a primeira tatu dele, ele pediu pra fazer o olhar, né, os olhos da namorada dele, embaixo escrito o nome dela. Primeira tatuagem, ela já tinha vindo tatuar comigo outras vezes, né? E ele, falei, cara, tem certeza, né, que você vai fazer isso aí e tal, isso aqui. O olhar, né, cara, acho que é muito, né? Não falei desse jeito porque ela tava perto, né, mas eu perguntei, e aí, vai rolar, né? Cara, deu 3 meses, esse relacionamento acabou, cara. E aí eu fiz a cobertura, a gente acabou fazendo
um desenho bem maior, assim, né? E aí na rede social gerou, né, aquele comentário, putz, foi muito engraçado, todo mundo queria o arroba do cara, todo mundo queria, né, tirar uma casquinha ali do cara. Eu acho que de aprendizado, engraçado, eu acho que essa foi uma das mais, assim, a sorte dele que deu pra fazer a cobertura, ficou boa, né, mas é muito estranho, né, se fazer o olhar ali e tal, né, e não dá certo. Enfim, todo mundo aqui no estúdio riu pra caramba, todo mundo na internet riu pra caramba, né? Ficou marcado, assim. Com relação às situações de ficar bravo, cara, eu acho que dentro do estúdio acontece quando... Aconteceu poucas vezes, né? Eu convido o cliente pra vir no estúdio, pra gente poder... ver a ideia, trocar ideia, ver opções, né? Com você já foi assim, né? Você sabe. Então a gente vê opções, trabalha ali um projeto, né? E aí, cara, dentro disso, aí que você pega às vezes o cliente aí que ele não entende o que você tá fazendo pra ele só quer saber o valor. O valor é muito importante, é óbvio que é importante, né? A gente precisa saber se cabe no bolso ou não. E aí ele quer barganhar uma coisa que, tipo, acaba sendo falta de respeito comigo, sabe? E isso é uma situação que me deixou muito bravo, assim. O cara veio, fiz o desenho e tal, não sei o quê. Aí passei o valor, pô, tudo isso? Pô, tudo isso só pra fazer isso? Mas você vai fazer isso em tantos minutos? Só que eu demorei, né, todo esse tempo aí, né? Eu tenho 8 anos como tatuador. Então eu falei, cara, não vou fazer isso em tantos minutos. Eu demorei tantos anos pra poder fazer isso em tantos minutos, né? E essa foi uma situação pessoal, assim, que eu fiquei muito chateado, né? E com certeza os meus amigos aí de profissão já passaram por isso, né? A gente sabe que é muito difícil, muito chato. Sim, eu imagino. E, cara, e pegando o gancho nessa sua última fala, eu acho muito importante e oportuno. Eu sei como você trabalha, inclusive é o que faz gostar do seu trabalho, e eu queria que você explicasse como que é o processo, né, na qual você costuma fazer, porque assim, eu imagino, porque eu também já fiz isso, né, você entra em contato com o tatuador, pega uma referência ali da internet e fala, quero fazer isso aqui. Mas eu sei que você, e isso daqui um pouco eu vou fazer essa pergunta, né? Você tem um jeito, um jeito de fazer a tatuagem, de desenhar, de confeccionar essa arte próprio, né? Que te caracteriza. É um tatuador. Você se tornou um cara diferente por, né, fazer desta forma. E eu queria que você falasse assim: qual é a diferença de fazer essas tatuagens que já vem com uma referência pronta da internet e como que você gosta de receber o cliente, porque de uma certa forma o cliente tem que se deslocar até o estúdio, mas também é importante que o cliente chegue até você e você consiga mostrar aquilo que você está pensando, justamente para te valorizar e também porque essa tatuagem vai ficar marcada para sempre, né? Então como que você faz do seu processo ali de início da tatu, né? E como que é fazer essas tatuagens, às vezes que os clientes querem muito de um jeito, ele pegou aquela tatu que até inclusive você já viu várias vezes aí rodando pelo Instagram, pelo Pinterest. Como que é esse processo? Olha, primeiro, eu queria tocar um ponto antes, que é o seguinte, eu, durante um período como tatuador, eu também não entendi que a tatuagem era arte, porque tem muito disso, tá? Tem muita gente que fala, pô, você é artista ou tatuador, né? E na verdade, tá tudo junto, né? A gente é artista e tatua. Só que eu não via isso, eu não via a parte de arte. Eu via uma reprodução. Pegava ali o desenho e fazia. Eu não via o sentido da arte na tatu. Então, eu fiz muitos cursos, workshops, né? E aí eu conheci artistas que eles me deram ali chances de ver
como realmente funciona a arte, né? E é a conexão através do que você faz, né? De forma manual. A pessoa olha e aquilo, o olhar traz significados para ela. Então isso eu pude... Quando eu aprendi isso, eu falei, pô, faz todo sentido, né? Eu vou tatuar alguém, por que não se conectar junto com o trabalho, né? Perceber que aquela arte é muito maior do que um desenho na pele. Claro, não tem problema nenhum fazer tatuagem por estética. Na verdade, isso é muito bom também, né? Mas esse primeiro conceito aí que eu tenho de trazer o cliente até aqui, isso acontece muito pelo tipo de arte. Na pandemia, infelizmente, eu acabei fazendo várias tatuagens de pessoas que perderam outras pessoas, né? E foi triste e ao mesmo tempo onde eu tive ali cresci muito, né? Como artista por poder captar ali algumas coisas, né? Dos seus familiares que perderam e, enfim, poder não só fazer o rosto ou o nome, trazer outras formas que deixam o mesmo significado, né? Então a pandemia ela trouxe muito isso. Então quando o cliente ele chega com uma ideia e já vem junto com uma história, aí eu gosto de escutar a história, eu questiono, né? Mas por que você vai fazer assim, né? Naquele primeiro contato via WhatsApp, né? O que significa e tal. Aí tem vários caminhos aí que a gente pode seguir. Eu acho que a gente poderia tirar um tempinho aqui no estúdio para eu pensar em coisas, porque não é na hora que o cliente fala que eu já tenho a ideia, não. Eu também não fico muito preso ali. Às vezes vence muitas coisas, né? Mas eu não fico muito preso ali a isso, porque eu guardo aquilo, né? E aí quando o cliente vem, eu externo isso, mostro, tem essas possibilidades, de acordo com o que você falou, né? Que seu parente é assim, eu acho que cabe dessa forma, né? Então a hora que ele olha uma coisa que ele não esperava, e faz sentido pra ele, aí ele, puta, mano, se ele não tivesse vindo até aqui, ele não ia saber. Poderia até contar, nós podemos fazer isso, aquilo, mas ele não ia ver. E a arte precisa ser vista, né? Então quando ele vê, ele se conecta, e quando ele se conecta, ele traz todo o sentido que ele quer pra ele, da arte, ou não também, e a gente refaz aquilo até chegar no ponto, né? Então essas tatuagens que tem histórias, que a maioria tem, né? Ou todas, seja ela símbolo, seja ela uma homenagem ou estética, todas têm uma história, porque a partir do momento que você fez uma tatu, sei lá, daqui 10, 15 anos, você vai lembrar, quando eu fiz essa tatuagem eu tava assim, a minha vida tava assado, e aquilo vai marcar uma história na sua vida. Então é muito importante que o cliente venha até mim, a gente faz ali um pré-esboço, uma conversa, eu vou só anotando, rabiscando, né? Tentando captar ali alguma coisa, a hora que a gente chega e tá um negócio que nem eu esperava, nem ele esperava. E é só alegria, né? Muita emoção e alegria, João. Cara, que bacana ouvir isso, né? Como a construção de experiências, tanto sua quanto dos clientes, acabam fomentando, né, a arte por si só. E assim, cara, eu também sei, né, que acredito que aí ao longo da sua trajetória e também nos últimos anos você também começou a, como eu posso dizer, praticar mais uma outra área, né, que a gente acompanha você pelas redes sociais, que é as artes plásticas, né? Eu gostaria que você comentasse também, né, como foi a sua entrada, como que tá hoje, e eu sei que tanto a tatuagem quanto as artes plásticas te ajudam mutuamente, né? Uma na outra, né? O que você aprende e tem experiência com uma área vai te auxiliando e vai te enriquecendo na prática da outra. É assim mesmo? Exatamente, cara. Eu sou aquarelista também, né? Então, essa parte como artista plástico, né? Eu trabalho com pinturas em aquarela, principalmente.
isso aconteceu porque eu cheguei num ponto ali da tatu que assim, eu tava fazendo boas reproduções, mas com umas limitações. Então eu precisava estudar. E aí tinha um amigo que a gente trabalhava junto, que eu vi ele desenhando e tal, eu falei, pô, que legal, né? Como é que você aprendeu isso? Aí ele me indicou. Ele me indicou um cara, chama André B2, né? Eu estive com ele em 2019, e depois eu parei, voltei de novo e recentemente eu estou lá de novo, né? Então eu tô sempre voltando ali as minhas bases também, né? Pra, de repente, eu acabei um processo, aí eu volto um pouquinho para começar em outro. Então eu fui estudar desenho, porque aí sim eu fui ver que eu tinha uma predisposição, mas eu vi que o quanto eu não sabia. E aí esse cara me trouxe, assim, uma abertura de leque, assim. Aí eu falei, pô, é assim que desenha, né? Assim que desenha e tal. E aí eu já tinha um cara ali que eu acompanhava, que ele fazia as pinturas de aquarela, e eu, no meio desse curso, que é o curso livre, eu falei, pô, eu queria aprender isso aqui, né? Aquarela e tal, não sei o que. Foi lá, me mostrou ali como é que era mais ou menos, aí foi me instruindo e tal. Só que todo esse processo de aquarela, assim como a tatu, como o tatu já era um trabalho, né? Eu trouxe a aquarela só pra mim, assim, só pra, pô, vou fazer um negócio que tem a ver com arte, mas é um pouco diferente. Então eu trouxe aquilo como um hobby, talvez, ali, né? Estudar, fazer umas coisas diferentes e tal. Acabou que eu tive que fazer umas toalhas de aquarelas, porque eu fui postando, o pessoal curtia, né? Eu também, né, gosto muito, né? Então a aquarela ela entrou assim, né, pra mim como um hobby, e hoje é uma terapia e um trabalho também, né? Porque eu trabalho com vendas, né, de pinturas por encomenda. Eu ainda não vendo as pinturas minhas, acho que por um apego que eu tenho, né? Ainda nunca coloquei uma pintura minha à venda, porque eu tenho um apego ainda, né? Mas um dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar nesse ponto aí. Então a aquarela, assim, aí quando eu fui ver que a aquarela tinha aquele lance, pô, a água você não controla, você tem que deixar acontecer, tipo, aí que realmente virou terapêutico o processo, porque é um negócio que flui sozinho, né? A água flui sozinha, com a tinta e tal. Aí eu falei, pô, é isso aqui que eu quero também, né? Trabalhar, tô estudando ainda muito isso, né? Tem muita coisa ainda pra seguir nesse caminho aí. Pô, que legal. E assim, Mike, a gente tá caminhando pro final. Eu vou, né, antes da gente se encaminhar mesmo pro encerramento do episódio, eu queria que você desse um conselho, né? Tivesse uma fala para quem está nos ouvindo hoje, que está, sei lá, no ensino médio, ou saindo do ensino médio, ou está vivendo ali uma história próxima à sua, né? Já tenha passado o ensino médio, mas está numa área que não gosta muito, e às vezes tem essa curiosidade de tentar ser tatuador, ou tentar entrar para o mundo da arte. O que você, Mike, teria para falar para essas pessoas, assim, com tudo que você comentou hoje aqui, com a sua experiência, com aquilo que você acredita? O que você teria para compartilhar com a gente? Eu espero que o que eu disser agora, né, seja o que eu não escutei lá atrás, né? De alguém que falasse, ó, pô, isso aqui é legal, vai lá e faz, né? Vai lá e faz para ser feliz, né? Porque eu acho que existem mais pessoas infelizes no trabalho do que realmente, de fato, ali feliz, né? Então, se você tá fazendo algo e que as pessoas estão elogiando, principalmente quando envolve desenho, né? Porque às vezes, tá elogiando, mas a pessoa não tem conhecimento nenhum, né? Ela tá elogiando porque ela tá elogiando, né? Acredite nesses elogios, eles vão alimentar a sua alma aí de alguma forma, né? Para você continuar. Mantenha a leveza, não traga isso como uma pressão, né? Você não tá competindo com ninguém, não tem ninguém na sua frente, não tem ninguém atrás, é você, então observa que o que você faz, se ele te faz bem, se você fica leve quando você está fazendo, se você consegue se conectar
com algo maior quando você está ali fazendo o seu desenho, ou dando a sua aula, ou aprendendo um curso novo, alguma coisa nova. Observe se o que você está praticando ali está te deixando bem. E aí sim você vai saber que é um caminho. E aí quando você entende esse caminho, aí sim você vai descobrir ele de outras formas, sendo para ingressar em um trabalho que tem a ver com isso, ou não, ou você vai estudar mais sobre isso. Mas sempre vai ter essa leveza, porque é algo que já está em você. É algo que você tem facilidade. Não sinta pressão, preste atenção nos elogios e vai atrás do que você quer e do que você sabe fazer bem. Bom, muito obrigado pelas suas falas. Então, galera, a gente está encerrando esse episódio, na qual eu vou falar novamente. Eu estou muito grato e estou me sentindo muito honrado em poder, né, trazer aqui a experiência e o Mike para falar com a gente. Eu já conversei muito com ele, sei que vou conversar muito ainda, porque eu tenho muito mais tatuagens para fazer com ele. E assim, Mike, como que a gente faz para te encontrar? O pessoal que está ouvindo esse episódio está vendo a nossa postagem. Como que faz para acessar o Mike? Como que é as suas redes sociais? Vamos lá. Como portfólio principal, né, eu uso o Instagram. Tá lá, mike.arttatu. Lá você vai encontrar trabalhos de tatu, alguns de aquarela também, né? Vai ter algumas coisas sobre o meu espaço, algumas coisas sobre mim também. E é lá que vai ter todo o meu contato, né? Pra você, de repente, ou aprender alguma coisa, ou fazer uma tatuagem ou uma pintura. Boa. Então é isso, galera. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença, Mike. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Acredito e tenho certeza que esses quase 45 minutos de conversa vão enriquecer muito quem tiver a oportunidade de ouvir. E eu sei que tem muitos alunos meus aí que estão querendo trilhar esse caminho da tatu aí. Graças a Deus, né, com o passar dos anos a gente percebe que a tatu está sendo cada vez mais aceita na sociedade. Existem diversas barreiras ainda, como para N outras questões, que são muito mais importantes, inclusive, da sociedade aprender e melhorar, mas a gente vê que muita coisa mudou e está mudando ao longo dos anos. Então, pessoal, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Siga o História Sem Crise no YouTube, no Instagram, no Spotify. Em breve a gente também vai estar disponibilizando o podcast por completo em outras plataformas de streaming, né? Acompanhe aí todos os nossos outros quadros, fora o História Sem Crise Entrevista, né? Vocês sabem que nós temos vários outros quadros. E é isso aí, tá? Sigam o Mike lá, absorvam o trabalho que ele tem, se sentirem interesse, por gentileza, entre em contato com ele, que eu garanto que a sua tatu assim, da qualidade mais absurda que vocês vão ter. Beleza? Professor Vitor Mascarini fica por aqui. É nóis, valeu! Valeu, muito obrigado. Estou muito feliz aí pela participação. Quero deixar um beijo para minha esposa Thaís, que eu amo muito. Para as minhas filhas, um grande abraço para você também, Vitor. Muito obrigado. Até mais, galera. Valeu, meu querido amigo. Tamo junto, valeu!